O Present Perfect é um tempo verbal muito usado por nativos em inglês, mas também é o tempo verbal que os brasileiros mais têm dificuldade de aprender. E não é pra menos, porque simplesmente o Present Perfect ele não existe em português. Só que se você aprender os 4 principais usos do Present Perfect que eu vou te ensinar nesse vídeo, ele vai deixar de ser um bicho de 7 cabeças pra você. Então, vem pra aula! Hey guys, how's it going? Aqui é o Lucas Gilbert, o seu professor de inglês, e nessa aula de hoje você vai aprender de uma vez por todas como usar o maldito Present Perfect, o tempo verbal que assusta todo mundo, que todo mundo confunde na hora de aprender inglês e que na verdade ele é muito mais simples do que parece. E para começar já soltando uma bomba, o Present Perfect a gente pode chamar ele de falciane. Por que isso? Porque simplesmente ele engana a gente logo de cara, só olhando pro nome dele. Porque a gente pensa, Present Perfect. Logo, deve ter alguma coisa a ver com Simple Present, Present Continuous, tem a ver com o presente. Só que não. O Present Perfect tem muito mais a ver com o passado do que com o presente. A diferença é que ele é um passado que tem uma relação com o presente. Só que o nome Present Perfect mesmo, esse nome Present na gramática, ele existe porque dentro da estrutura do Present Perfect a gente usa o have ou has. Dentro de qualquer frase do Present Perfect vão ter essas duas palavrinhas e essas duas palavras estão no presente. Logo, o nome do tempo verbal na gramática é present, alguma coisa, no caso, present perfect. É por conta desse tempo verbal do have ou do has e não do tempo verbal como um todo que eles usam o nome present perfect. Então já explode sua cabeça de uma vez, present perfect, falciane danada, porque na verdade ele tem muito mais a ver com o passado. Então isso vai, com certeza, ajudar a gente a entender um pouco melhor. E uma das coisas que mais inculcam os brasileiros que estão querendo aprender inglês e dão de cara aí com o present perfect, porque realmente ele é importante, é o seguinte. Cara, tô aprendendo uma língua, fala português. Em português são tipo 3 tempos verbais, basicamente. Eu tenho presente, tipo, eu aprendo inglês. Eu tenho futuro, que é eu aprenderei inglês. Ou até, de um jeito mais informal, eu vou aprender inglês. E o passado, eu aprendi inglês, por exemplo. E o Present Perfect, ele não se encaixa muito bem em nenhum dos 3. O Present Perfect, eu te falei, tem muito mais relação com o passado, mas é um passado que tem uma ligação com o presente. Então ele fica ali numa zona cinzenta, ali numa gray area entre o passado e o presente, que realmente fica um pouco mais complicado de entender. Mas se a gente pegar essas 4 situações principais que a gente usa o Present Perfect, fica muito fácil da gente conseguir identificar quando usar. E aí, realmente, com a prática, a gente vai pegando o jeito e vai conseguindo diferenciar melhor quando usar o Present Perfect e quando usar o Simple Past. E uma coisa que muita gente erra também, porque a gente tem a mania de traduzir as coisas e isso é super normal, tá? A gente fala, não pode traduzir, que não sei o quê. Cara, lógico, o ideal não é traduzir, mas no início é normal no processo de aquisição de linguagem a gente traduzir as coisas. Faz parte. Só que o Present Perfect, ele não tem tradução. Muita gente acha que tem, mas ele não tem. Muita gente traduz as paradas tipo assim, Present Perfect. Ah, eu tenho feito alguma coisa. Então, I have lived in Belo Horizonte for 13 years. E a tradução meio que fica, eu tenho morado em Belo Horizonte por 13 anos. Por exemplo. Então é uma coisa que em tese começou no passado e continua, nós vamos falar mais sobre isso. Só que faz essa tradução, não, faz sentido. Eu tenho morado, eu tenho vivido, eu tenho estudado. Faz muito sentido. Só que essa tradução, por que ela é ruim? Porque primeiro, ele só vai resolver tipo 10% dos casos do Present Perfect. Não dá pra ser traduzido dessa forma, tipo 90% dos casos. E segundo, vai te viciar a traduzir dessa forma, sendo que 90% dos casos não é traduzido assim. Então só vai te atrapalhar a entender os outros casos. Aí dá um mindfuck bizarro aqui, você não vai conseguir aprender o negócio. Então, não traduz assim, tá? Às vezes pode traduzir assim? Pode, mas eu sugiro que você não traduza e entenda primeiro onde a gente vai usar, em quais situações. Então essa tradução aí é um migué, super migué aí da galera que ensina inglês, dependendo, pra tentar facilitar, fazer um atalho aí pra vocês, alguma coisa, só que não funciona, porque senão imagina, eu vou falar uma frase, I have just arrived. Eu acabei de chegar. Na verdade a lógica é isso, eu cheguei agora. É uma coisa que acabou de acontecer. Como é que fica? Eu tenho chegado agora, acabei de chegar. Cara, não tem tradução pra isso, eu tenho alguma coisa. Então, não funciona em todos os casos, a maioria não funciona. Então vamos pros 4 casos de verdade que a gente usa o Present Perfect e pra que ele serve. Antes da gente entrar nos casos, vamos entrar em estrutura, porque uma vez que a gente entende a estrutura, é uma coisa muito rápida, muito básica, muito fácil, a gente entra pra prática e aí a gente já usa a estrutura nos exemplos.
Então, basicamente, o inglês segue uma lógica de estrutura de frase. Quem nunca viu um vídeo meu que eu falo aqui, tá até no meu curso gratuito de inglês para iniciantes, que é como montar frases em inglês. Vou dar o card aqui em cima, em algum lugar, provavelmente desse lado aqui, ou na descrição também vai ter. Que é o seguinte, tem três letrinhas que basicamente resumem como funciona uma frase em inglês, que a gente chama de SVO. Ou seja, SVO, sujeito, verbo, objeto, que em inglês seria subject, verb, object. Então você tem um sujeito, eu, tu, você, ele, ela, nós, eles e tudo aí vai. Em inglês fica I, you, we, he, she, it e por aí vai. Aí nós temos um verbo, que aí, dependendo do tempo verbal, ele está num tempo diferente, ele pode estar no futuro, ele pode estar no passado, ele pode estar no presente, ele pode estar no present perfect, e você tem um complemento, você tem um objeto, que é o resto da frase. O que muda no present perfect, dessa estrutura SVO, é o V, é o verbo, que em vez de ele estar no presente, tipo I like chocolate, ele vai estar no present perfect. E o present perfect, o verbo na verdade são duas palavrinhas. Você tem o have, primeiro, have, quando for he, she, it, ele vira has, aquela regrinha da terceira pessoa, porque lembra que ele está no presente, por isso que dá um nome ao present perfect. Pois é, have e has, tá? Que depois ele vem seguido por um verbo principal mesmo. Esse have e has, ele não é traduzido, ele simplesmente mostra que aquela frase está no present perfect. Ele não tem uma tradução direta, é tipo o do e o does quando a gente está numa negativa. I don't like chocolate. Eu não gosto de chocolate. I do not like chocolate. Esse do só é um auxiliar. Ele só ajuda a negativa no inglês. He, she, it, has, o resto é have, sempre vai estar lá acompanhado do verbo principal da frase. Esse verbo principal da frase, ele está num tempo verbal que a gente chama de particípio passado, que pra galera que já estuda inglês há mais tempo, tá naquela terceira coluna da lista de verbos. A gente tem a lista de verbos que tem o infinitivo primeiro, depois nós temos o passado, depois nós temos o particípio passado, a terceira coluna. Só que não precisa ficar neurado, ficar decorando esses nomes todos, você vai ficar decorando palavrinha por palavrinha, verbo por verbo, você vai esquecer tudo. Então, basicamente, saiba o seguinte, tem os regulares e os irregulares. Os regulares, tipo work, que o passado é worked, o participio passado é exatamente igual ao passado. Então, work, worked, worked. Tudo bem. Todos terminarem com ED no passado, vai terminar com ED no participio passado também. Isso aí já mata mais da metade dos verbos. Todos terminarem com ED no passado, vai terminar com ED no participio passado também. E o único verbo que você tem que aprender, que ele fica mais diferentão mesmo, é o verbo to be, que é o mais famoso. Então nós temos o to be no infinitivo, que no presente fica is, are ou am, mas não vem ao caso. Nós temos ele no passado, que fica was ou were. E nós temos ele no particípio passado, que é o been, B-E-E-N. Been, esse é o verbo to be no particípio passado. Por que ele é importante? Porque ele vai aparecer muito. A gente usa muito o verbo to be. Inclusive, se alguém quiser uma aula completa de verbo to be, vou deixar o card aqui também para uma aula de verbo to be. A única coisa que você tem que saber é que o verbo to be, ele sim é sempre muito usado, por isso que a gente tem que saber, pra gente não bater o olho nessa palavrinha, esse been, e achar que é uma parada de outro planeta. É só o verbo to be usado no present perfect. E ponto final. Entendeu isso? Present perfect, a estrutura é muito simples, sempre vai ter um have ou um has, dependendo do sujeito, e vai ter um verbo no particípio passado. Aí os irregulares, com um tempinho, você vai pegando, você vai lendo, você vai descobrindo, e quanto mais você for usando, você vai aprendendo. Não grila com isso agora não. Beleza, entendemos a estrutura, agora vamos para as 4 situações em que a gente vai usar o present perfect em inglês. E faz muito sentido, lembrando, sempre que é uma coisa referente ao passado, que tenha de alguma forma alguma relação com o presente. Lembra sempre disso e tudo vai fazer sentido. A primeira situação é quando não especificamos quando algo aconteceu em uma frase. Seja porque você não quer, seja porque você não sabe, cara, seja porque, não sei, não importa, não tá lá, as pessoas não sabem quando foi. Foi uma coisa que aconteceu no passado e ninguém sabe quando foi. A gente não vai usar o Simple Past normal, porque o Simple Past é uma coisa que aconteceu no passado. Aconteceu, tá ali, não acontece mais, e aconteceu num tempo certo. Foi ontem, foi mês passado, foi ano passado, tá lá, tá garantido já. No Present Perfect, não. É uma coisa que aconteceu no passado e simplesmente não sei quando aconteceu. Por que que isso pode acontecer, tá? Por que que fica no Present Perfect e não Simple Past? Porque simplesmente essa coisa pode acontecer de novo, pode ter novidades, a situação pode mudar. Aconteceu lá no passado e pode acontecer de novo. Por exemplo, oh, I have watched this movie. I have watched this movie. Eu assisti esse filme. Mas eu posso assistir esse filme de novo daqui a 2 semanas. Aí daqui a um mês eu vou virar pra você e falar assim, oh, I have watched this movie twice. I have watched this movie twice. Assisti 2 vezes. E isso pode mudar, pode ser 3 vezes, 4 vezes. Então a situação pode mudar, não está específico. E no Present Perfect,
A coisa que aconteceu é muito mais importante do que quando aconteceu. O foco aqui é no que aconteceu e não em quando. Já se fosse para especificar quando, eu falaria, oh, I watched this movie yesterday. Eu assisti esse filme ontem. Cara, já passou, yesterday não volta mais. É passado, passado, passado. Acabou. Não importa. E existem duas palavrinhas que aparecem muito nessa situação de present perfect em tempo não determinado. Essa primeira situação, que são as palavrinhas already e ever, que significa alguma vez ou uma vez, pelo menos uma. Porque a lógica é, cara, uma coisa que aconteceu no passado, não importa quando, só que aconteceu. Então tem que ter acontecido pelo menos uma vez. Então na afirmativa a gente vai usar muito o already. Por exemplo, oh, I have already been to Canada. Ou seja, eu já estive no Canadá. Quando? Não importa, mas eu já estive pelo menos uma vez. Already, já estive. E o ever também é alguma vez, só que geralmente na pergunta. Então a gente pergunta assim, oh, have you ever been to Canada? Have you ever been to Canada? Você já esteve no Canadá pelo menos uma vez? Me responde pelo menos uma vezinha. Have you ever? Ele dá um ênfase, pelo menos uma vez. E tá vendo o been aparecendo aí? Have you ever been to Canada? É aquele verb to be no past participle que a gente falou mais cedo no vídeo. Então só pra você entender esse lado aí também. A segunda situação parece muito com a primeira, mas tem uma diferença, que é justamente o tempo. A primeira é o tempo indeterminado, lembra? A segunda situação é um tempo determinado, mas é um tempo que ainda não acabou. Ou seja, a situação no presente ainda pode mudar. A gente ainda pode mudar. Essa frase pode ser modificada de acordo com as coisas que eu faço a partir de agora. Se eu vou falar assim, ah, eu visitei meus pais 2 vezes essa semana. Como é que eu vou falar isso? A lógica é, I visited my parents twice this week. Essa seria a lógica de um brasileiro comum. Mas qual que é o problema disso? Porque this week, essa semana, ela ainda não acabou. Então, eu posso simplesmente visitar meus pais de novo amanhã. E ainda tô na mesma semana. Então, essa frase de eu visitei meus pais 2 vezes essa semana vai estar obsoleta. Eu tenho que mudar ela, já não é verdade mais. Como essa frase ainda pode ser modificada porque o tempo da minha frase ainda não acabou, eu uso o present perfect. Uma coisa do passado, mas que tem relação com o presente. Logo, I have visited my parents twice this week, essa semana. Tá vendo como a tradução do present perfect, tanto na primeira situação quanto nessa, não tem nada a ver com eu tenho morado, eu tenho vivido, só simplesmente a gente traduz no passado, normal. Se fosse português, é a tradução do passado normal. Por isso que confunde muita gente, não pode traduzir direto, a gente tem que pensar nisso. Uma diferença clássica é I didn't eat yesterday. Ou seja, eu não comi ontem. Ontem acabou, eu não tenho como eu comer mais ontem. Já pra falar que eu não comi hoje, ainda por enquanto, eu vou falar I haven't eaten today. Eu não comi hoje. Só que eu ainda posso comer, o dia não acabou. Logo, present perfect e não simple past. Essa lógica de, pode acontecer ou não pode acontecer, será que já acabou ou continua podendo ser modificado? Isso pode ser resolvido muito com a palavrinha never. Como é que eu falo, eu nunca fiz tal coisa, tá? Geralmente as pessoas falam, I never did this. Só que, quando eu falo I never did, está no passado, passado, passado. Ou seja, significa que eu não posso mais fazer. Cara, eu não fiz e nunca mais vou fazer. Está já cravado, escrito em pedra no passado que eu não fiz. Então eu posso falar, por exemplo, My grandma never went to Italy. A minha avó nunca foi pra Itália. E ela faleceu, infelizmente. Não tem como ela ir mais pra Itália. Já você falar que você nunca foi pra Itália, você vai falar assim, I have never been to Italy. Eu nunca fui para a Itália, nunca estive na Itália. Mas isso pode mudar, eu não morri ainda, eu posso visitar a Itália. Então, have, never. Essa é a diferença entre o never e o have never. Never, cara, nunca aconteceu e nunca vai acontecer. Have never, nunca aconteceu, mas pode ser que um dia aconteça. Essa situação pode mudar. É por isso que a brincadeira, sabe aquela brincadeira de eu nunca, que a galera gosta de brincar? O eu nunca em inglês não é I never alguma coisa, é never have I ever. Never have I ever. Olha o have do present perfect aí e ever, aquele negócio, cara, nenhuma vezinha sequer. Never have I ever. Nunca fiz uma vezinha sequer tal coisa do desafio, só que isso pode mudar. Daqui a 1, 2 dias, 2 anos, 5 anos, eu posso fazer. Por exemplo, never have I ever been to China. Aí a galera, a gente bebe, né? Mas never have I ever been to China. What? Significa que eu nunca fui nenhuma vezinha sequer, nunca fui pra China. Só que, quem sabe, daqui a um tempo, eu possa ir. Só que isso não conta pro jogo. O que conta pro jogo é o que aconteceu no passado até o presente. Então aí, geralmente, eu bico.
A terceira situação é quando você não se inscreve no canal. Tá sacanagem. Mentira. Mas já é uma ótima oportunidade pra você se inscrever. Se tá gostando desse vídeo, se tá aprendendo o Present Perfect, então se inscreve aqui no canal, vem fazer parte da nossa família no YouTube e deixa um like aí também para as pessoas verem esse vídeo mais, aprenderem o Present Perfect de uma forma fácil, porque eu tava olhando alguns vídeos de Present Perfect, tava pesquisando sobre isso, falei, cara, as pessoas não simplificam esse negócio, era pra ser muito mais fácil do que as pessoas ensinam, fica confuso e tudo mais, então eu resolvi gravar esse vídeo. Se tá gostando, deixa o like e ativa o sininho das notificações também pra você não perder mais nenhuma aula. Mas vamos lá, terceira situação, na verdade, é a situação clássica do Present Perfect, todo mundo aprende e muita gente acha que é só ela que existe, que é a situação de uma coisa que começou no passado e essa coisa continua sendo verdade hoje, que é aquela lógica do I have lived in Belo Horizonte for 13 years. Eu tenho morado em Belo Horizonte por 13 anos. Ou seja, eu moro em Belo Horizonte há 13 anos. Em tese, essa é a tradução simples. Eu moro em Belo Horizonte há 13 anos. É mais tempo, mas não importa, só o exemplo mesmo. Lucas, por que simplesmente não posso usar o presente normal? Por que eu não posso usar I live in Belo Horizonte for 13 years? Porque o I live simplesmente mostra ou rotina, e não tem nada a ver com rotina, você morar em algum lugar, ou então tem a ver com uma coisa que acontece agora. Só que não, é uma coisa que começou há 13 anos e continua acontecendo até agora, e enquanto não interromperem, vão continuar acontecendo. Logo, começou antes, ainda não acabou, eu tô falando desse tempo, por quanto tempo e tudo mais, quer dizer Present Perfect. Já tava bom. Diz que a mudança pra melhor, não tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. She has been playing tennis since she was 5 years old. Ou seja, ela tem jogado tênis desde que ela tem 5 anos, também conhecido como ela joga tênis desde os 5 anos. E a quarta e última situação é uma coisa que aconteceu no passado, mas acabou de acontecer. É uma coisa que tem tão pouco tempo que é praticamente presente. Então, acabou de acontecer. Lucas, quanto tempo? 30 segundos? 5 minutos? 10 minutos? Não importa, é a sua percepção de algo que acabou de acontecer. Tipo assim, alguém te liga e fala, você tem notícia da sua mãe? Não, minha mãe acabou de me ligar. Então, tipo, aconteceu há pouco tempo atrás. Cara, não importa se foi há 5 minutos ou há 15 minutos, não precisa cronometrar. Mas é uma coisa que acabou de acontecer, a sua sensação de acabou de acontecer. Em português existe isso de, acabou de acontecer tal coisa. E você não cronometra quanto tempo que é em português. Eu acabou de acontecer. Cara, não tem isso. Em inglês é a mesma coisa. E sempre vai ter o Present Perfect nessa situação, acompanhado de mais uma palavrinha. Você já aprendeu a palavrinha already, a palavrinha ever, e agora aprender a terceira palavrinha importante do Present Perfect, que é a palavrinha just. O just é acabou de acontecer. Então, I have just arrived. Eu acabei de chegar. My mom has just called me. A minha mãe acabou de me ligar. Então, é uma coisa que acabou de acontecer, tem pouquíssimo tempo. É coisa de instantes dentro do seu contexto que você quer dar ênfase de uma coisa que aconteceu no passado, mas foi agora mesmo, não tem muito tempo. Não foi há 2 horas atrás, ontem, 2 anos atrás. É uma coisa que acabou de acontecer. Então, temos essas 4 situações no Present Perfect, pequena revisão. A primeira é quando tem um tempo indeterminado, não sabemos qual é o tempo, você não quer falar, não importa. O segundo é quando o tempo da frase ainda não acabou. Hoje, essa semana, esse mês, ou seja, pode ter modificações ainda nessa frase. A terceira coisa é quando uma coisa começou no passado e ainda não acabou, continua no presente. E a quarta coisa é quando uma coisa acabou de acontecer, aconteceu há poucos instantes. Então eu vou te deixar um desafio aqui embaixo nos comentários, escreva 4 frases no Present Perfect, uma para cada situação, que eu quero dar uma olhada se vocês aprenderam direito. Então, te vejo na próxima aula.